começando, né? Tomara que aí no embalo, né, da semana passada ali que a gente teve dentro, né, do intraday, a máxima histórica, né, do Ibovespa sendo negociado. Então, o Ibovespa já foi negociado, né, em novos patamares históricos. Não foi o patamar histórico de fechamento, né, não foi máximo histórico em fechamento, mas no intraday isso já aconteceu. Então, toda aquela linha, todo aquele pessimismo que a gente via, questão fiscal, eh, a guerra de memes do Haddad, né, tudo aquilo, aquele pessimismo todo tomando conta, muito de uma questão para distrair do que realmente de fato importa, que a gente vem aqui falando toda semana, que é a questão da matriz de juros global se invertendo, e que para quem tivesse posicionado, né, nas ações no Brasil, um mercado de risco, né, fosse, né, ou títulos longos, seria beneficiado. E é realmente o que está se materializando aí. Então, na semana a gente teve ali no Ibovespa uma alta de 2,56%. Vamos ver como é que vai desenrolar essa semana aí, né, todos os dados que a gente vai ter aí ao longo da semana, mas aquela linha de 118, aquele pessimismo, você com medo, agora já está lá, 133.000 pontos, né, a casa ali que a gente já vê, negociando, que a gente vem passando aqui semanalmente para vocês, assessores, a linha de esteja posicionado em bolsa, esteja posicionado, porque isso vai andar conforme a matriz de juros vai melhorando. Como não foi diferente também no S&P 500, o S&P 500 com uma alta forte na semana de 3,93. Então também, né, de novo, depois ali do Banco Central japonês ter elevado os juros, né, em 0,5%, ter prejudicado principalmente a questão do carry trade, quando a gente olha agora, depois daquele acontecimento que foi no começo do ano, o mercado americano também subindo forte, praticamente já fazendo nova máxima também. Então, essa linha que a gente vem colocando, né? A gente aqui, ninguém aqui faz carry trade, ninguém aqui toma dinheiro em iene para investir em dólar. Então, a linha que a gente tem que ficar de olho, isso realmente movimenta o mercado, mas a gente tem que pensar de uma maneira racional. Nessa semana o que a gente teve, né, o IFIX que estava ali desacordado, né, com essas altas, agora o IFIX com uma alta relevante de 1,06% na semana, então já melhorando ali, né, esse movimento que eu sempre venho falando aqui, né, o IFIX ele tem esse atraso, né, em relação aos outros mercados, né, quando o mercado puxa e quando o mercado também cai, devido a ser formado basicamente por pessoa física, que demora um pouco mais para interpretar os movimentos do mercado. O DI 33, né, nossa taxa de juros futuro aqui, com uma queda de 1,12%. O dólar seguindo ali, né, a sua tendência de correção nos preços, né, chegou a bater 5,70, 5,80 no dólar futuro, agora realmente já num patamar mais tranquilo. Então continua aquela tendência do dólar, né, sendo desvalorizado frente ao real pela taxa de juros americana caindo, e taxa de juros americana que nessa semana, né, o título de 10 anos, né, as Treasuries de 10 anos, com uma queda de 1,52%. Então, quando a gente olha a semana bem positiva ali, né, para os mercados, nossos juros caindo, juros americanos caindo, dólar caindo, e todos os ativos do mercado de risco subindo. Para a gente ficar de olho nessa semana, os dados que a gente vai ter, bom, semana vai ser agitada principalmente ali pelo discurso do Powell, né? Mas vamos lá. CPI da zona do euro, na terça-feira, que é a inflação da zona do euro. A ata do FONC sendo discutida na quarta-feira, assim, ponto importante, né, essa junção da ata do FONC e o discurso do Powell na sexta-feira, dando a visão sobre o mercado, sobre os Estados Unidos, questão de hard landing, soft landing, como que, né, o Banco Central americano começa a olhar, principalmente nesses dados, né, da economia americana que tem vindo mais fracos, mas não tão fracos assim para sustentar uma hipótese de hard landing, né? Isso a gente vai ver depois ali na movimentação da matriz de juros. Então a gente vai ter depois, na quinta-feira, dados de emprego dos Estados Unidos, o PMI das empresas do S&P, dados, né, de casas, né, casas já existentes, né, as casas, os imóveis de segundo negócio, né, não são os lançamentos, e os lançamentos de imóveis na sexta-feira,
Ponto importante também para a gente ficar de olho, né, o mercado imobiliário americano, agora também aí mostrando alguns sinais, né, de desaceleração, então acho que vale a pena a gente ficar, de olho nisso daí, porque é tudo que a gente já estava esperando, né, que o aumento dos juros americano começasse a trazer uma diminuição da atividade econômica nos Estados Unidos. Ficou-se muito tempo discutindo se isso realmente, de fato, ia acontecer, agora está começando a acontecer e agora começa a se discutir se vai acontecer mais forte do que se imaginava. Então, toda essa linha que a gente vai ficar aí nessas indas e vindas com a volatilidade dos fundamentos. Aqui no Brasil, a gente tem o Boletim Focus, como é de praxe, na segunda-feira já saiu, já estou falando aqui, mas já saiu, já vai ter notícia ali no monitor do mercado, alguma novidade. Dados da balança comercial na quarta-feira e a reunião, né, do nosso Conselho Monetário Nacional na quinta-feira. Esses são aí os pontos para a gente ficar de olho no mercado, principalmente discurso do Powell na sexta-feira. Vamos ver isso tendo a ter bastante movimento no mercado. O mercado deve começar a tomar bastante posição ali, né? Digamos que ele tem um caminho mais aberto pela fala do Jerome Powell na sexta-feira. Aqui, né, na nossa expectativa do Copom, a gente teve uma piora, na verdade, ali no curto prazo, depois que a gente teve os dados, né, do IBC-BR bem superiores ao que se esperava, né, então a nossa atividade bem mais forte do que se esperava, nosso setor de serviços, né, performando bem mais aquecido do que realmente esperava, e aí com essa questão, né, de câmbio e tudo mais, a gente começa a ver já aí possibilidades de uma elevação da taxa de juros de curto prazo. Então a gente está vendo aí realmente os juros futuros, né, mais longos, numa tendência ali, né, então já estão mais calmos, mas o mais curto realmente a gente está passando ali por um estresse nessa questão. Vale a gente ficar de olho, toda essa questão dos Estados Unidos e principalmente o comportamento da moeda, né, a moeda, o dólar realmente tem sido um componente ali que tem pesado bastante para o Banco Central olhar, principalmente para a expectativa de inflação no curto prazo. Para a gente ficar de olho, né, nos Estados Unidos, né, a matriz americana ali, quando a gente olha, né, próxima reunião no dia 18 de setembro, 75% de possibilidade que a gente tenha um corte ali de 25 bips na próxima reunião. Isso já esteve bem mais forte, né, já teve na semana passada, era uma probabilidade ali de 49%, praticamente 50%, que a gente tivesse um corte de 25 e um corte de 50, né, muito emparelhado. Agora já não, né, com os dados, os últimos dados ali da economia americana, mostrando realmente que está tendo uma desaceleração, mas não tão forte para que a gente diga que isso é um hard landing, essa taxa de juros realmente começando um corte, mas um corte bem menos agressivo, né, coisa que a gente vai conseguir ver aqui pela matriz, né. Então, assim, a matriz da esquerda, né, da semana retrasada, a matriz da direita, a dessa semana. Então a gente vê que realmente ali mudou um pouco a configuração, né, o que já dizia, né, que seria um corte agora de 25 e na próxima um corte de 50, já está falando que é um corte de 25 agora, na próxima um corte de 25, e aí para outra seguinte seria um corte de 50, então teve uma pequena movimentação ali nessa taxa de juros americana, e fez realmente ali toda essa questão que a gente vai vendo essa precificação nos mercados, tá certo? Então, Fabrição, panorama macro é esse, né, para a gente ficar de olho aí nessa semana. Semana positiva para os mercados, uma coisa que a gente vem falando, não entre nesse pessimismo, não entre nessa coisa de cair nas manchetes dos portais, comporte-se como um profissional financeiro. A gente aqui faz todo mundo capacitado exatamente para oferecer as melhores oportunidades para os nossos clientes.